futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira e única edição desta terça-feira, como sempre, com muita informação para vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. Se quiser comprar camisas antigas do Vascão da Gama, entre em contato com a gente lá no Instagram, na lojinha do Futebolaço. O link sempre fica na descrição de todos os vídeos aqui. Você pode chamar a gente lá, quiser vender também sua camisa original em bom estado ou agasalho, entre em contato com a gente que a gente dá uma analisada, beleza? Dito isso, galera, vamos aí às informações. O Vasco fechou, né, o treinamento aí e a preparação para o confronto contra o Botafogo amanhã no Newton Santos às 19h30, e a gente vai trazer para vocês algumas informações aqui importantes. Primeiro, só sobre o jogo só terá transmissão da Amazon Prime, tá? Então já se organiza aí para não dar bobeira na hora do jogo lá, espetar no Premiere. E caramba, não tá passando o jogo no Premiere. Então já tô te dando um salve aqui, beleza? Outra situação que eu queria pontuar rapidinho com vocês, pra galera que é supersticiosa, a Amazon Prime transmitiu vários jogos do Vasco, o Vasco vem sempre vencendo nos jogos da Amazon. Quem sabe não um prenúncio aí de uma vitória contra o Botafogo amanhã. O Botafogo não vem de um bom momento, o Vasco vem de uma sequência, ou vinha de uma sequência muito forte aí de resultados positivos, mas infelizmente numa noite infeliz, né, dos nossos atletas e também do Fernando Diniz, que a gente vai abordar lá no finalzinho do vídeo, o Vasco acabou sendo derrotado pelo São Paulo no Brasileirão. O Vasco já sabe que não tem para a partida nem Nuno Moreira, nem Paulo Henrique, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e nós temos o Cauã Barros como dúvida. O Barros tomou uma pancada no jogo ali contra o São Paulo, forçou uma barra, tentou continuar em campo, voltou mancando muito, fez um testezinho de vestiário ali, voltou meio que pro sacrifício, mas com 11 minutos acabou sendo sacado, e o Barros é dúvida. Ele tá na lista de relacionados, mas não sei dizer a vocês se ele vai ser titular ou não, ou se ele pode até eventualmente ser cortado, tá? Então o Cauã é dúvida pro jogo amanhã, tá? Os mais prováveis de herdar as vagas de Nuno Moreira e também do Paulo Henrique é o Puma, jogando na sua posição de origem como lateral direito, e na vaga deixada ali pelo Nuno Moreira, o Fernando Diniz deve inserir o Verratti de centroavante e trazer o Ryan para jogar na ponta direita, e o Andrés Gomes ser deslocado ali para a ponta esquerda e ficar com dois jogadores de perna invertida. É o que eu acredito que o Fernando Diniz vai fazer amanhã. Se ele quiser só trocar jogador por jogador, Puma pelo PH, e na vaga do Nuno ele tem a opção de botar o Matheus França, ele tem a opção de botar o David. O Matheus França foi muito mal no último jogo, o David também. Então, pelas opções de banco do Vasco, pelo que tem sido apresentado, eu acho que o mais provável, o Verratti inclusive foi titular contra o Red Bull, marcou 2 gols, então acho que o mais provável é o Verratti ser o titular e o Puma Rodrigues ir para lateral. Se o Barros não jogar, aí faz o Hugo Moura e Tietê e fica por isso, tá bom? E aí eu quero te ouvir, deixa aqui embaixo nos comentários, com todos à disposição, tirando, claro, ali o PH e o Nuno por suspensão, qual seria a sua escalação para enfrentar a equipe do Botafogo. E se o Barros não puder jogar, qual seria a sua dupla de volante. Beleza? Tá feito o registro. Quem deve entrar na lista de relacionados é o Paulinho, volante, e o lateral esquerdo, Leandrinho, tá? Jogadores que ficaram fora da última lista de relacionados. Belezinha? Queria fazer uma pausa aqui, galera, importante, para falar para vocês aí a respeito de uma situação bem legal. A Ganhei.bet é a nossa mais nova parceira aqui no canal Futebolaço. Tivemos uma rodada absurda de Champions League hoje e temos jogaços amanhã. E a galera que quiser fazer uma apostinha, se liga nas odds do jogo de Vasco e Botafogo amanhã. Ó, a odd para a vitória do Vasco tá altíssima, tá batendo quase 5. Então, pô, pegar aquele troquinho do pão, aquela graninha, né, que é só comer um x-tudo, aquele dinheirinho de sobra ali, que é só para entretenimento, para você se divertir. Pô, tá valendo a pena fazer essa aposta na vitória do Vasco. Um empatezinho aí tá pagando 3 e pouco, a vitória do Botafogo tá pagando na casa de 1,80. Não estão acreditando muito na vitória do Vasco, não, pelo menos ali na Ganhei.bet. E para você que tá confiante no Vascão, oportunidade aí para fazer uma graninha legal. De novo, com responsabilidade e sendo aquela graninha todo entretenimento, aquele dinheiro que você pode perder
não vai fazer loucura não, tá bom? Ganhei.bet é a nossa mais nova parceira aqui no canal Futebolaço. O link tá aqui na descrição do vídeo, você tem um QR Code na tela também. Faz o teu cadastro. Se você já for fazer a tua aposta, pô, dá aquela moral, prestigia o nosso parceiro aqui no canal que você vai estar ajudando e fortalecendo o meu trabalho. Beleza? E só dando uma rodada na Champions League, olha os jogos que você tem para poder brincar amanhã. Karabag e Chelsea, Pafos e Villarreal, City e Borussia Dortmund, baita jogo, que já vai estar assistindo o jogo que eu sei. Pô, incrementa o teu entretenimento ali fazendo uma apostinha. Inter de Milão e Kairat, Benfica e Bayer Leverkusen, jogo bom também. Bruges e Barcelona, Ajax e Galatasaray, Olympique de Marseille e Atalanta, e Newcastle e Atlético de Bilbao. Tá? Esses são os confrontos da Champions amanhã. Então tem cardápio variado. Rodada do Brasileirão abriu, então você tem muito jogo para apostar. Ganhei.bet é a nossa mais nova parceira. Ó, vai lá na Ganhei fazer a tua apostinha. Dito isso, galera, vamos agora voltar aqui para o nosso giro de informações. O PH foi convocado ontem. Acabou que a gente não trouxe conteúdo para vocês aqui no canal. Eu queria trazer só umas pequenas informações a respeito da convocação do PH. Primeiro, queria trazer para vocês aqui uma palhinha do PH que fez uma publicação lá no Instagram. Muito honrado em ser novamente convocado para defender a seleção brasileira. Agradeço muito a Deus, minha família e todos que estão sempre na torcida por mim. E ao Vasco, é claro, por me ajudar a concretizar tudo isso. Sem vocês, nada disso seria possível. A honra e a glória é sempre para ti, Jesus. Tirou 10, PH. Sempre temos que exaltar Cristo aí. Parabéns, irmão. E eu queria trazer para vocês agora aqui duas aspas do Ancelotti. O Ancelotti ele comentou a convocação do PH e eu queria trazer para vocês aqui algumas aspas. Paulo Henrique foi muito bem na primeira convocação e eu acho que ele merece estar aqui. E ontem ele fez uma partida boa. Isso aqui ele comentou na entrevista coletiva ali da convocação dos atletas. E aí sobre São Januário ele também deu uma palhinha. O ambiente de São Januário é espetacular. Agradeço ao clube pela recepção, ter ido foi fantástico e o ambiente é espetacular. Inclusive circulou e viralizou nas redes sociais o Ancelotti degustando um vinho lá na sala da presidência. E aí eu vou fazer para vocês agora um seguinte comentário. Se alguma vez na sua vida, volta no tempo aí, antes do Ancelotti virar técnico da seleção brasileira, tu já imaginou, já passou pela tua cabeça algum dia o Ancelotti ir em São Januário, ver um jogo do Vasco e ficar degustando um vinho? Quem diria, né, cara? Cara, que fase, que momento legal que vive o Vasco. Lembrando que em 2011 ou foi 2010, o Alexandre Pato, à época casado com a filha do Silvio Berlusconi, que era sua noiva / namorada, foram num dia dos namorados em São Januário assistir uma partida também. Então o Vasco tem, de uma certa forma, acaba tendo uma ligação e um rolê aleatório lá, Ronaldinho Gaúcho, com a galera italiana aí, tá? Tá feito o registro aí. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E agora virando a chavinha, galera, tem a situação que repercutiu muito no dia de hoje. Os tricolores estão putos da vida. Mandar um abraço pro Dezão lá do Sentimento Tricolor. Mandar um abraço pro meu parceiro também, o Carlos Daniel, que ele é tricolor, mas ele faz conteúdo para todos os clubes. Os tricolores deram aí uma pistolada, ficaram putos aí porque viralizou hoje, né, lá na feira de Madureira, né, no Mercadão de Madureira, para aquela feirinha de Madureira lá, já tem camelô vendendo a faixa de bicampeão da Copa do Brasil do Vasco. E aí teve alguns perfis do Vasco, né, que repostaram a foto e botando em Madureira já somos, né, já que o Vasco já era bicampeão da Copa do Brasil. Isso deu uma repercussão muito grande nos perfis de Fluminense. Olha lá, ó, os vascaínos já estão falando que são campeão da Copa do Brasil e tal. E aí, porra, enfim, que era normal, né? Se fosse o contrário, a gente também ia ficar bolado. E o que eu tenho para comentar sobre o assunto é: torcedores, pelo amor de Deus, calma. A gente nem chegou para a final ainda. Espero eu que isso não tenha sido um vascaíno que tenha feito. Apenas um camelô ali, pô, tentando fazer uma graninha, né? Pensando já, tentando se antecipar e saindo na frente para fazer um cascalho, correndo atrás do dele, mas que não tenha partido de um vascaíno, porque a gente tem que pisar no freio. A gente tem muita chance sim de avançar do Fluminense, e aí chegando na final é 50-50.
Mas vamos respeitar o Fluminense, vamos respeitar o futebol brasileiro. Tinha muito torcedor do Vasco já soberbo, arrogante, e inclusive teve uma galera me xingando num vídeo que eu fiz aqui semana passada. Quando o Fluminense faz o jogo atrasado e vence o Ceará, e fica tanto o Fluminense como o Botafogo a 5 pontos do Vasco, falei, galera, notícia não muito boa, olha, o Vasco veio numa batida boa, mas é difícil conseguir essa vaga via Libertadores pelo Brasileiro. Porque tirar 5 pontos em 8 rodadas à época ali não é fácil. Lembrando que a galera da parte alta da tabela pontua mais. Aí até trouxe as projeções matemáticas, historicamente, quantos pontos você precisa ter para chegar em tal colocação, quantos o Vasco precisaria fazer daqui até o final. Pô, tinha nego falando que eu era pessimista, me xingando, teve gente falando que o Vasco ia ganhar todos os jogos, aí a gente vai e perde já logo na sequência um jogo pro São Paulo. Então vamos acreditar no nosso time, estou muito feliz, estou muito empolgado, me senti representado, ao mesmo tempo fiquei puto o Vasco ter perdido para o São Paulo do jeito que perdeu e acho que o Fernando Diniz foi muito infeliz e a gente vai chegar nisso no próximo bloco agora. Mas a torcida do Vasco aplaudiu o time e gritou Vasco depois do jogo, mesmo num dia que o Vasco fez um segundo tempo muito esquisito, o primeiro tempo até foi bom, mas acho que pelo todo, pelo resgate da nossa confiança, pela campanha que esses jogadores vêm fazendo, a galera, cara, pô, foi frustrante perder pro São Paulo hoje, mas pelo todo, vamos dar carinho pros caras. E a torcida do Vasco foi F ali, aplaudiu os caras, então eu achei bem bacana. Então, vamos ter um pouquinho de pé no chão, estamos muito orgulhosos do nosso time, mas calma, tem uns emocionados aí já, que qualquer coisa que você fale um pouquinho diferente, já te xinga, já te ataca. Então vamos devagar com a dor, tá bom? E essa situação já entrou aí pros anais lá ele aí da comunicação esportiva do país. Se o Vasco bater campeão, vai ter a lembrança dessa faixinha aí do avisei, pô, o cara previu e tal. Se a gente for eliminado por Fluminense ou perder a final, isso vai virar meme. Então eu particularmente não curto muito essas paradas. Se tivesse na final já, aí ok, né? O Camelô produz a faixa para os dois clubes, né? Para vender para quem tá no estádio ali, né? E beleza, faz parte. Uma parte vai pro lixo, a outra parte ele vai vender. Mas na semifinal, nem sabendo quem são os finalistas ainda, eu achei muito precoce, tá bom? Então tá feito aí o registro da minha opinião sobre o tema, quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, mas os tricolor criaram a narrativa de que o vascaíno já tá contando que é campeão, os caras, né, movimentam a parada pro lado deles ali, pra meio que criar uma narrativa de falta de respeito e tal. De novo, a gente nem sabe se foi um vascaíno que fez essa situação, beleza? Caminhando para a reta final, tem um tempinho que eu não trago coletiva para vocês aqui, mas especialmente essa eu gostaria de trazer, porque houve duras críticas à atuação do Fernando Diniz, especificamente no jogo contra o São Paulo. Eu, inclusive, fiz as minhas críticas ao Diniz, e eu queria ouvir o que o Diniz pensou sobre o jogo. Nem todo mundo assiste coletiva, então eu queria trazer para vocês aqui. Eu vou dividir em dois blocos. Primeiro, ele foi questionado ali, teve um comentário do companheiro Jonathan Santos do BTB Esporte, que na visão dele deu tudo errado, né? O Diniz ali vai comentar as substituições dele, inclusive o Jonathan comenta ali que na visão dele as mexidas do Diniz deixou o time vulnerável. Eu concordo com essa afirmação do Jonathan e o próprio Diniz vai concordar com isso. Na sequência, ele foi questionado ali até pelo companheiro do... Ai, meu Deus do céu, me fugiu, me deu branco agora. Eu queria falar o nome dele e me deu branco aqui. Daqui a pouco eu lembro. Do Danda, o Dantesco, ele comentou, indagou o Diniz se ele não mexeu cedo demais. O Diniz teve até uma reação meio fora da casinha com relação a isso, e se ele não expôs demais o time com as mexidas que ele fez. Concordo com essa opinião do Danda. E aí, para fechar esse primeiro bloco, quais são as lições que ele, Fernando Diniz, conseguiu absorver e o Vasco tem que tirar desse confronto com o São Paulo? Com vocês, Fernando Diniz. O Vasco ficou um pouco vulnerável, mas não acho que deu tudo errado no jogo. A gente não jogou mal, principalmente no primeiro tempo. A gente foi extremamente dominante. A gente jogou até muito melhor que o jogo do Cruzeiro, por exemplo, ou o jogo do Bahia, que faltou fazer o gol. E a gente, infelizmente, a gente favoreceu uma falta de concentração, de ceder o escanteio e depois a gente cometeu um pênalti. Então o jogo ia virar 0-0, a gente foi muito dominante. A gente botou para o segundo tempo também bem dominante, mas a gente não conseguiu fazer o gol. A gente faltou inspiração para a gente fazer o gol. A gente estava marcando bem e jogando bem. Depois da metade do segundo tempo, as substituições era um intuito claro de entrar alguém com mais inspiração, da gente conseguir ter mais controle
e ter alguém para colocar a bola para dentro. E a gente perdeu organização e cedeu alguns contra-ataques e errou algumas bolas na saída, que era o risco que tinha que correr. Eu arrisquei a gente, no mínimo, empatar o jogo. Foi isso. Minha avaliação do jogo é essa. Ué, vocês estão fazendo esse tipo de pergunta? É um elogio, sempre. Eu acho... Não, elogio não. Vocês questionaram aqui a vida inteira que demorava para mexer. Não, eu acho que o Vasco precisa do equilíbrio, né? Mas, e eu acho que hoje estava bem equilibrado. A gente não, tinha o equilíbrio, a gente faltava inspiração para ter mais alguém para chegar. E o Matheus França era essa pessoa, porque ele sabe jogar nas pontas, sabe jogar de 8. Então ele entrou e hoje ele não entrou muito bem, mas ele entrou muito bem em todos os jogos. A gente não estava jogando mal contra o Vitória no segundo tempo. O Matheus França entrou, uma função parecida, e a gente produziu mais. Mas assim, não adianta a gente achar... Às vezes acontece de entrar mal. E aquele setor ali é onde conduz o time para fazer o time chegar mais vezes. E o Matheus França é um grande jogador. Ele tem entrado bem, está entrando na sua melhor forma agora, e tudo bem, vamos para a próxima agora. Mas a intenção era deixar o time ter mais um jogador para chegar, que a gente estava criando chance, mas não estava fazendo. Então era ter um pouquinho mais com o Veguete. É um jogador finalizador, então a entrada do Veguete era um cara que a gente estava criando, um cara que é acostumado a fazer gol. E o Matheus, que é um meio atacante, mas que sabe jogar de 8, jogou na base de 8, já jogou outras vezes no Flamengo de 8, e entrou comigo de 8 e tem treinado bem de 8, além da função dele normal, que seria o substituto ali do Coutinho, ou do Nuno Moreira, ou pelo outro lado, um ponta meia. Mas as coisas acontecem, foi assim. E aí a gente foi perdendo, a gente não conseguia fazer o gol e foi perdendo um pouco de organização e também o time foi cansando um pouco, começa a dar um pouco mais de espaço e a gente foi, no fundo a gente foi perdendo a organização defensiva, não foi nem a questão, não foi de jogar mal com a bola, a gente começou a ficar mais distante para pressionar e aí o time foi ficando com menos chance de fazer o gol de empate e mais vulnerável para tomar o segundo. Eu acho que a lição principal é o seguinte, a gente foi construindo e foi difícil a gente sair da situação que a gente estava, incômoda, e a gente apontou o nosso nariz para cima, para subir. E a gente precisa agora assumir que é esse momento e encarar para frente que a gente tem um objetivo de avançar a tabela de classificação para poder chegar na Libertadores. E no jogo como hoje não é muito comum a gente ter o domínio que a gente teve no primeiro tempo e terminar o jogo com 1-0. Não são coisas fáceis de responder, porque quem assiste o jogo fala assim, não tem sentido terminar 1-0 para o São Paulo, o que aconteceu no primeiro tempo. Aí é um time que tem mais posse de bola no campeonato. Se pegar os últimos jogos, o São Paulo foi superior na posse, jogando dentro e fora de casa. A gente conseguiu anular o jogo do São Paulo completamente no primeiro tempo e criamos chances. O Rafael foi bem e era um arremesso lateral fácil de ser marcado, a gente cedeu um escanteio. A minha preocupação maior no jogo de hoje era a bola parada. E a gente cedeu de um lateral fácil de marcar, a gente cedeu um escanteio e marcamos muito bom. Esse gol deu uma determinada no que ia acontecer no jogo para frente. A gente não conseguiu, a gente começou a criar no segundo tempo, voltamos bem. E eu não acho que na entrada, assim que o Matheus entrou, a gente caiu. Eu acho que não foi isso. Eu vou ver o jogo depois. Eu senti que o time começou a perder o ímpeto que a gente estava nos 20, 22 minutos do segundo tempo. Aí a gente começou a perder a organização, não estava pressionando tão bem, porque uma coisa está muito ligada à outra. A gente conseguiu ser dominante, a gente estava com um encaixe muito bom na marcação, principalmente de linha alta, a gente não estava precisando praticamente voltar o time para trás, para marcar em bloco baixo. E a gente foi perdendo isso e perdeu as outras coisas como consequência. Bom, galera, é isso. Concordo muito com o indagamento feito pelos companheiros. Eu falei isso, inclusive, no meu pós-jogo. Acho sim que o Diniz foi precoce. O Vasco estava bem no jogo, tinha voltado melhor do que terminou, inclusive, o primeiro tempo. Ele poderia manter a formação tática do time e só trocar peça. Ele insistiu com o Coutinho até os 37, o Coutinho já morto em campo, inclusive jogando numa posição bizonha, porque o Coutinho para jogar de primeiro volante, cara, qual é a necessidade disso? Inclusive na hora que perder a bola, não tem condição de marcar. O São Paulo poderia ter metido uma goleada no Vasco. O Rigoni perdeu um gol ridículo. Se eu sou São Paulino, eu tava puto da vida com o Rigoni. Ele perde um gol ridículo. O David Cavaco cai sozinho com a bola e dá um gol pro São Paulo.
Teve uma finalização do jogador de São Paulo que a bola passou beijando a trave ali também. Ainda teve o gol, né, que ainda foi, eu nem lembrava, foi uma jogada bizonha, um cruzamento, o Léo Jardim sai, ele encaixa, ele desliza no gramado, ele joga a bola para escanteio ali, para não fazer uma falta técnica, né, escapar da área com a bola na mão. E aí na batida do escanteio o Vasco toma um gol. O PH, inclusive, tomou um drible ali, caiu sentado. Então foi muito esquisito como um todo esse jogo aí com o São Paulo. Mas enfim, é isso. Acho que o Diniz deu uma viajada na maionese, se precipitou, né, arreganhou o time todo. Ele cita que fez isso contra o Vitória, mas, pô, vamos raciocinar. O nível do time de São Paulo é muito maior do que o nível do Vitória, e o jogo do Vitória, eu acho um jogador a mais. E na época eu critiquei, inclusive, uma das trocas do Diniz, que ele tira o Barros e bota e faz meio que essa doideira de jogar ali sem volante. Dava para ter colocado os 4 atacantes, mas você tinha que ter pelo menos um volante de pegada para, como esse time tá atacando como o Índio, se perder a bola nessa transição não se lascar. Graças a Deus deu certo, o Vasco venceu o jogo naquele dia, mas eu já havia ponderado essa modificação do Diniz. Mas quando dá certo, tem aquela passada de pano, tá tudo bem, deu certo. Quando dá errado, a galera fala. Se você voltar no meu pós-jogo lá do Vitória, você vai ver que eu falei a respeito disso. Então tô só mantendo a minha coerência aqui, beleza? Então é isso, galera. Assim eu fecho com vocês a nossa edição. Amanhã prometo aí, dia de jogo, a gente dá uma pisada no acelerador. Tá demorando um pouco mais do que eu imaginava, mas eu tô cuidando do nosso setup, da nossa estrutura aqui. Eu acredito que até a data FIFA vai estar tudo pronto, né? Inclusive essa pausinha vai ser muito boa, mas eu prometo daqui a pouco acelerar aí e entupir o canal de conteúdo de novo para vocês. Peço desculpas aí, eu estar gravando pouco. Semana passada eu fiquei 2 dias sem gravar, ontem eu já não gravei, hoje só consegui trazer vídeo à noite. Tô conciliando o canal e a lojinha também e cuidando da questão do setup, da obra, das coisas que eu tô fazendo aqui. Mas vocês estão vendo que aos pouquinhos a gente está melhorando as coisas, a iluminação ainda está me incomodando, eu pretendo trocar, a gente está com ring light, botar um softbox aqui, a gente vai ter LED aqui embaixo para melhorar a iluminação, ver se eu consigo ter um estúdio para gravar com a luz apagada, né, com a luz principal apagada, aquele cenário escuro com luz colorida. Então tem coisa legal vindo para vocês, peço um pouquinho de paciência, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e até amanhã. E que o Papai do Céu abençoe Vascão. E pô, galera, vamos dar moral lá pra Ganhei, hein? Pô, nossa parceira aqui no canal, pode vir, vem tranquilo, é nossa parceira. For prestigiar aí na hora de fazer tua apostinha, vai lá, dá uma olhada nas odds, faz tua primeira aposta pra conhecer a casa, tá bom? Vamos fortalecer a Ganhei. Pô, Diguinho, vou apostar hoje não, ou amanhã. Já faz tua conta, faz teu cadastro e aí, quando tu quiser fazer a tua fezinha, já tá pronto lá, beleza? Se você gosta do meu trabalho, acredita no meu trabalho, sabe que eu sou sério, que eu procuro trazer coisas de qualidade para vocês aqui. Então vamos lá na Ganhei. Ganhei chegou pesada, chegou grande no mercado aí, inclusive fechou com os 4 do Rio aí, os principais influenciadores estão com a Ganhei. Então vamos aí fazer essa força, tá bom? Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas. Quando o Vasco ganha, o mundo fica da hora. O Vasco perdeu pro São Paulo, o mundo tá meio mais ou menos, tá até chovendo aqui no Rio. Valeu!